Nesta aula, nós vamos tratar das dificuldades semânticas e ortográficas. Há muitas palavras e expressões que suscitam dúvida quanto ao emprego ou quanto à grafia. Nós chamamos de dificuldades semânticas e ortográficas. Vamos começar com o uso da palavra porquê. É muito comum nós termos dificuldades na hora de grafar corretamente a palavra porquê. Porquê se escreve de 4 maneiras: separado, sem o acento, junto, sem o acento, separado com acento e junto com acento. Então vamos tratar de cada um desses casos. Comecemos por porquê separado sem acento. Nesse caso, a palavra porquê pode ser preposição por mais pronome interrogativo que, ou então preposição por mais pronome relativo que. Mas é sempre preposição mais pronome, podendo ser pronome interrogativo ou pronome relativo. Então, nós empregamos porquê separado sem acento em perguntas diretas no início e no meio da frase. Nesse caso, é sempre preposição por mais pronome interrogativo que, por isso usado em perguntas diretas ou indiretas também, né? No início ou no meio de frase. Nós usamos o porquê separado sem acento. Por exemplo, por que você estuda português? Veja que neste caso é uma pergunta direta, empregado separado sem acento. Em casos de porquê separado sem acento, como preposição mais pronome interrogativo, sempre é cabível a palavra motivo ou razão. Então aqui você pode colocar a palavra razão. Por que razão você estuda português? Nesse caso é sempre separado, sem acento, porque se trata de preposição por mais pronome interrogativo que e está no início de frase. Diga-me por que você está calado. Olha, nesse caso é preposição por mais pronome interrogativo que. Aqui é uma pergunta indireta, também se emprega separado, sem acento. Veja que de igual modo cabe a palavra razão. Diga-me por que razão você está calado. Nesse caso, preposição por mais pronome interrogativo que. Também é separado sem acento quando é substituível por pelo qual e flexões, pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Nesse caso é preposição por mais pronome relativo que, por isso que é equivalente de pelo qual e flexões. Por exemplo, conheci a cidade porque ela passou, ou seja, conheci a cidade pela qual ela passou. Quem passa, passa por. Então, a cidade porque ela passou equivale a dizer a cidade pela qual ela passou. Preposição por mais pronome relativo que. Aí, nesses casos, separado sem acento. Nós empregamos a palavra porque separado com acento quando se trata da preposição por mais o pronome interrogativo que, porém no fim da frase. Grafado no fim da frase, grafa-se com acento circunflexo, porque a palavra que passa a ser um monossílabo tônico, por isso obrigatoriamente o acento circunflexo. Então, por exemplo, você ainda não tomou banho por quê? Veja que, de igual modo, cabe a palavra razão. Você ainda não tomou banho por que razão? Mas como está no fim de frase, grafa-se com acento circunflexo, certo? Agora, nós empregamos porque junto, sem acento, como conjunção. Nós dizemos que empregamos em respostas, mas é sempre conjunção, podendo ser conjunção coordenativa explicativa ou subordinativa causal. Nesse caso, conjunção junto sem acento. Por exemplo, estudo porque preciso aprender. Veja que neste caso o porquê é conjunção, equivalente depois. Estudo, pois eu preciso aprender. Da mesma forma, estude, porque a prova é difícil. Estude, pois a prova é difícil. No primeiro caso, o porquê é uma conjunção subordinativa causal. No segundo caso, é uma conjunção coordenativa explicativa. Seja conjunção subordinativa causal, seja coordenativa explicativa, é sempre porquê junto e sem acento. Agora, nessa frase aqui, você faltou à aula porque estava doente, isso aqui acaba sendo um peguinha. As pessoas acham que por ser uma pergunta, o porquê tem que vir separado.
mas aqui é conjunção. Aqui não é preposição, mas pronome interrogativo. Como é que você sabe que não é preposição, mas pronome interrogativo? Se fosse preposição mais interrogativo, caberia a palavra razão. Não é o caso. Observe, você faltou à aula porque razão estava doente? Não faz sentido. Veja que é uma conjunção. É chamada de pergunta-resposta. Apesar de ser uma pergunta, está sendo empregada a palavra porquê como conjunção. Você faltou à aula porque estava doente? Respondo, não, é porque eu estava cansado. Veja que porquê é conjunção. Nesse caso, junto, sem acento. Será grafado junto com acento quando se tratar de substantivo. Se é substantivo, vem sempre determinado, sobretudo pelo artigo. Então vai ser o porquê, um porquê, meu porquê, este porquê, sempre junto com acento substantivo. Se é substantivo, aparece sempre determinado e sempre com acento circunflexo. Não consegui entender o porquê da dúvida. O porquê, veja que é um substantivo. Como você sabe que é substantivo, está determinado o porquê. Este porquê me dá trabalho. Este porquê junto com acento. Observe isso.